Irmãos, eu lamento dizer que não vai dar para mim estar presente durante a festa do aniversário da igreja. Mas Deus está controlando tudo, esse negócio do Covid-19, a linha American, United e Delta, só tem voo até São Paulo. Aí de São Paulo tem que voltar para Manaus. Na última hora, descobri que a Copa tem um voo de Texas e me falaram, vai demorar numa cidade 2 horas. E a cidade de Houston, que é no sul de Texas. Eu disse, bem, 2 horas em Houston é melhor do que ficar no ar voando 10 horas para chegar lá em Manaus, depois de passar, ir até São Paulo e voltar. Mas estou alegre mesmo assim e pretendo ainda viajar e renovar as minhas amizades com os irmãos lá da igreja neste mês de junho. Hoje à noite vou falar com uns pastores lá em Barretos e também estou me preparando para essa viagem. Não tenho data certa. Eu sei que o pastor Marcos lá vai para chegar em Manaus levando para esse equipamento, não sei, uma coisa para fazer uma padaria lá no ETB, para que os pobres lá podem ter um recurso, né? Então ele falou, o Senhor me encontra lá. Bem, irmãos, já tenho falado bastante, mas eu quero falar uns minutos em relação com o que Deus tem feito para mim e para os irmãos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer, 46 anos atrás, Deus me convidou, junto com o nosso irmão Donaldo, que já está na presença do Senhor, para ajudá-lo a fundar a igreja lá em Dom Pedro. E como Deus tem abençoado. Eu sei que os pastores lá no sul, às vezes, estão reclamando que tem muita criança. E disse, olha, a obra lá em Manaus começou com as crianças. O pastor João Saraiva, amor, ele chegou na igreja entre 9 e 11 anos de idade, sabe? E onde ele está hoje, o líder da igreja, pastor, que foi ungido por Deus para dirigir o rebanho do Senhor naquele local. Então, eu quero falar uns minutos com o irmão, baseado no livro de Filipenses, que eu gosto muito dessa carta que Paulo escreveu enquanto estava na prisão. E em capítulo 4, e versículo 14, ele fala assim, todavia, fizeste bem, falando do pessoal lá da igreja, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Associando-vos. É uma das palavras gregas que requer alguma reconexão para esclarecer este termo. Nosso uso hoje normalmente significa falar, entender um ao outro ou simplesmente passar instruções. A palavra grega, eu não sei pronunciar bem, mas é subkoinoemno. E é composto de 2 palavras em português. A preposição com e a palavra primária para participar, a participação. Então, o termo básico é muitas vezes traduzido como parceiro ou participar. E frequentemente está relacionado com o ato de compartilhar finanças no ministério de outros. Os irmãos vão desculpar, tem um relógio batendo atrás de mim. Agora, essa é a aplicação no contexto, nesse versículo que se encontramos no livro de Filipenses. Paulo agora está elogiando a igreja dos Filipenses em ser parceiros com ele em suas jornadas e reconhecer repetidamente as necessidades que Paulo teve, e que eram necessidades necessárias para o sucesso do ministério. Hoje, eu sei que há um grande número de organizações de caridade. Tem hospitais, tem universidades, até esforços locais para distribuição de alimento entre os pobres, e até roupa.
a maioria delas foram iniciados por grupos de crentes que formam, que se ajuntaram para compartilhar das necessidades dos outros. Agora, as necessidades de que o Paulo fala é de muitos, mas como está determinado, eu pergunto, como é que nós vamos determinar quem entre os muitos, ou que proporção tentar distribuir o crente? O Paulo escreveu para os romanos dizendo que eles devem compartilhar as necessidades dos santos. Então, há dois princípios principais que devem guiar nossa participação, nossa comunicação no reino do Senhor. Primeiro, eu acho que está claro que nossa responsabilidade no Novo Testamento é primeiro para a igreja, para a igreja na qual nosso Senhor tem nos colocado. Tem alguns que discordam, mas o dízimo dado à igreja local, onde o crente é membro, parece reivindicar nossa primeira prioridade. Então, há a oportunidade de seguir a direção específica de Deus entre os outros demais ministérios com os quais estamos familiarizados e dos quais estamos confiantes que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus. Como Jesus mesmo disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e o seu justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bem, irmão, em relação a isso, eu sei que os irmãos lá estão fazendo isso. Tem aquele ministério lá na Ribeirinha, parece na quinta-feira à noite. Aí tem o ITV, que nasceu realmente lá na igreja de Dom Pedro. Mas o segundo ponto que eu quero notar é o suprimento completo de nosso Deus. Neste mesmo livro, e é um versículo que muitos irmãos já têm decorado. Capítulo 14, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Agora, a chave para esta promessa, nesse versículo, é a necessidade que deve ser suprido pelas riquezas do grande rei. Não é de nossos próprios recursos. Deus vai nos dar o que precisamos. É por isso que temos a promessa de fé. Já combinamos com Deus, através da fé, que Ele vai nos dar os recursos para ajudar nas missões, tanto no Brasil como no resto do mundo. Então, eu sei que é grande, é vasta essas necessidades. E são diferentes. Mas a maioria começaram através da mão de um grupo de crentes. Eu vou apontar para alguns casos em que Deus supriu as necessidades do povo. Se lembram em Êxodo, capítulo 16, Moisés escreveu essas palavras. Ele disse assim: e comeram os filhos de Israel o maná 40 anos. Os israelitas precisavam de comida no deserto. Não houve um mercado perto. E cada dia Deus mandava o maná. O Gedeon, ele precisava de vitória sobre um número grande de medianitas. E Deus fez cair confusão sobre os seus inimigos. Podemos ler a história em Juízes capítulo 7. E ao soar as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo aí ao exército que estava contra Israel fugir. E que tal? O profeta Elias, ele precisava de uma demonstração poderosa da autoridade de Deus.
E podemos ler em 1 Reis capítulo 18 que o fogo do céu desceu. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e ainda lambeu a água que estava no rego. Então, no Novo Testamento, aquele homem aleijado que precisava de uma nova mão, e Jesus olhando-os ao redor, olhando para os fariseus, os religiosos. Eles podiam tirar um boi que caiu no buraco no dia de sábado, mas Jesus não podia curar um enfermo no dia de sábado, mas ele fez. Ele olhando-os ao redor, indignado e com a dureza do coração desses homens, diz a eles, para o homem que precisava da mão, ele disse, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Ele sofre necessidade. Que tal aquele cego? Cego de nascença. João capítulo 9. E Jesus cuspiu na terra e tendo feito lodo que com a saliva aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-se, e voltou vendo. E que tal o seu amigo Lázaro? João capítulo 1. Ele foi enterrado. Jesus chegou ao túmulo onde ele foi enterrado. E tendo dito isso, ele chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu o que estava morto, ou o que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Irmão, Jesus fez o melhor vinho numa ocasião que alguém já bebeu quando um grupo precisava de suprimento. João capítulo 10, temos aquela história. Eu falei capítulo 10, mas é capítulo 2, começando em versículo 10. E pode ler até versículo 25. Em que tal aquela ocasião que os discípulos precisavam se libertar de medo? Marcos capítulo 4, versículos 38 e 39. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Puxa, mas numa ocasião Pedro estava querendo andar por cima do mar e Jesus precisava de resgatar o Pedro. Mateus capítulo 14. Pedro, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou, Senhor, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, não importa a nossa necessidade, os recursos são mais do que suficientes que ele tem. Na maioria das vezes, a necessidade é uma necessidade espiritual, eu sei disso. Todos nós precisamos de perdão de Deus da doença do pecado. Mateus capítulo 2, versículo 17. Tendo Jesus isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vêm chamar justos, e sim pecadores. Quando entramos no reino dele, quando começamos o nosso andar como filho de Deus, precisamos do leite da palavra. Mas Paulo disse em Hebreus 5, versículo 12, pois com efeito, quando deve ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Mas ele pode fornecer essas coisas. Todos nós precisamos da sabedoria, porque de modo que vos porteis com dignidade para com os que se fora, e de nada venhais a precisar. É assim que o Paulo avisou os Tessalonicenses. Irmãos, nosso grande Deus tem os recursos para suprir todas as nossas necessidades. Então, por isso, continue firme no Senhor. Agora, eu quero, em concluir, ainda falando dos livros escritos, as cartas, aliás, escritas por Paulo, sobre o nosso dever. Nós somos embaixadores de Deus, somos soldados de Cristo. E Paulo, quando estava ainda na prisão, escrevendo para o seu filho, na fé, 2 Timóteo, sua segunda carta para ele, capítulo 2, começando no versículo 3, ele falou assim: participa dos meus sofrimentos, pois, como bom soldado de Cristo, nem um soldado em serviço se envolve em os negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que nos escolheu para ser soldado. Irmãos, quando Paulo chegou ao fim de sua vida terrena, ele se esforçou muito para encorajar o seu filho na fé, o Timóteo, para fortificar-se a graça que está em Cristo Jesus. Capítulo 2, e versículo 1. E aguardar e transmitir os preciosos ensinamentos que Paulo lhe havia ensinado. É o que nós temos que fazer hoje. A nossa comissão, a grande comissão, é ir pregar e ensinar o Evangelho. O Evangelho é a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E ele pagou o preço de todas as nossas ofensas. Ele pregou na cruz. Quando ele disse, está terminado, ele falou um termo que era um termo comercial. Ele quis dizer, está pago, o pagamento completo. Aí, hoje, os meus pecados do passado, presente e ainda no futuro, ele já pagou. Eu tenho de responder de como eu o servi, o que eu fiz depois de aceitar Cristo. Era um bom embaixador? Era um bom soldado? É isso que vale a pena. Tudo que fazemos, ele diz assim para a igreja em Coríntios. Deve ser para a honra e a glória de Deus. Agora, Paulo comparou a vida de Timóteo no ministério do Evangelho com a vida de um soldado. A palavra grega aqui traduzida, suportar, dureza, é usada mais 2 vezes por Paulo, cada um nesta carta, neste livro. Ele diz, ainda em capítulo 2, versículo 4, aliás, versículo 4, capítulo 4, versículo 5, ele diz assim, tu, porém, sé sobre em todas as coisas, suportas as aflições, é a mesma palavra, fazer o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Veja lá, o Paulo se apresenta como um exemplo de tal perseverança quando afirma, pelo qual estou sofrendo até algemas. É a mesma palavra, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Não, a palavra de Deus não está vinculada. Agora, irmãos, como soldados de Cristo, nós devemos evitar nos enredar com algum
qualquer coisa que possa nos impedir em ser um servo, um bom servo do Senhor. A palavra envolve significa entrelaçado ou envolvido com alguma coisa que não permite que eu seja um bom exemplo de um filho de Deus, um bom embaixador, um bom soldado de Cristo. Sabemos que um soldado deve ser capaz de sacar a sua arma livremente e usá-la de forma eficaz. E não pode fazê-lo se algo estiver agarrado a ele, arramando seus braços e as suas pernas. Agora, em nosso texto, segundo Timóteo, temos a conhecida a demonstração. Ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortalece-te na graça que está em Cristo Jesus, e que, da minha parte, ouviste através de muitos testemunhos. Isso mesmo transmite a homens fiéis, e também sejam também idôneos para instruir aos outros. Irmãos, o objetivo de um soldado é agarrar e seguir e agradar o seu líder. E nosso líder é o Senhor Jesus Cristo. Assim, deve ser nosso objetivo em nossa guerra. E estamos numa guerra. E estamos lutando com o príncipe da escuridão. Aquele rosto, aquele multidão de anjos que caíram quando Satanás caiu. Agora, como crentes, nós fomos escolhidos para fazer parte do exército de nosso general. Aquele que morreu para garantir nossa vida eterna e para garantir nossa vitória final. Ele merece a nossa total devoção. Irmãos, eu espero que a festa dos 46 anos seja abençoada por Deus. Eu faço todos os dias oração para a querida igreja. A igreja lá de Maués também, eu trabalho lá no Poponhó. E os demais missionários, os pastores que eu conheço, os missionários que estão cercando o globo. Sabemos que estamos vivendo em dias perigosos. E o pior ainda há de chegar. Mas qualquer dia, irmãos, o som da trombeta pode soar. E num abrir e fechar de olho, nós vamos subir ao encontro do Senhor. E aqueles que partiram antes de nós, como o irmão Jesse, irmão Washington, o pastor Cícero, o pastor João, o pastor Donaldo, juntos serão ressuscitados e juntos nós vamos subir ao encontro do Senhor. Mas até que aconteça isso, vamos trabalhar. Vamos ser bons embaixadores. Vamos ser bons soldados de Cristo. Para que, ao encontrar com Ele, eu sei que seremos como Ele é. E nós vamos conhecer todos aqueles que foram antes de nós. Mas eu quero que fique fiel. Eu quero ficar fiel. Deus te abençoe. E se Deus quiser, até algum tempo neste mês que estamos para entrar amanhã, o mês de junho. Eu te amo, igreja. E tchau. E até outro vídeo. Vamos orar. Pai, eu peço as tuas bênçãos sobre estes dias de reconhecer as suas bênçãos sobre a sua querida igreja lá em Dom Pedro. Abençoe o pastor João, o pastor Dimas, o pastor Neo, todo aquele turno lá. Eu ia passar talvez horas aqui, nomeando, chamando os nomes dos conhecidos meus lá. Irmãos e irmãs na fé, que tem sido uma grande bênção para mim. E ajude, ó Deus, durante esses dias para que cada um dos irmãos seja fiel para o Senhor Jesus Cristo, em cujo nome estou orando e com ações de graça. Amém. Tchau e até nosso encontro.